Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua paixão pela música. Da onde vem essa paixão pela música? De quantos anos você tinha quando você falou assim, não, eu acho que é isso aqui que eu quero pra minha vida? Olha, quando eu era criança, assim, eu sempre... É o sonho, acho que, da maioria das crianças querer ser professora, né? Sim. Eu queria ser professora, não era diferente. Só que aí foi chegando uma época da minha vida, eu sempre gostei muito de música, de cantar e tudo mais, né? Então, assim, quando minhas primas de São Paulo iam para a cidade que eu morava, né? Elas sempre levavam o karaokê. E era a minha diversão, né? Cantar no Legal. karaokê. Aí foi aí que foi aflorando essa paixão pela música, sabe? Eu sempre fui muito boa com escrever, tanto redação, poema. Sim. Então, na escola, eu sempre me destacava por isso, né? Até que eu falei, mano, vou escrever música, né? Porque não, já gosto de cantar. Aí, meu pai tinha um violão também, né? E foi quando eu me interessei, assim, comecei a escrever músicas mesmo, né? Tipo, da minha cabeça, as minhas melodias. E meu pai me ensinou algumas notinhas aí, né? Hoje eu que ensino ele. Ó. Não, brincadeira. Mas foi basicamente assim que começou, né? Tipo... E deixa eu te perguntar uma coisa que a gente fala, porque assim, a Má, ela é completa, né? Ela é cantora, é compositora e musicista. Então, pô, assim, o mais que você tá no palco, você tá tocando a sua música que você compôs, né? Pô, isso deve ser sensacional. Isso é demais, é demais. Eu tive algumas experiências, assim, de tocar as minhas músicas mesmo, né? E a galera gostar e tudo mais. Em barzinhos eu acabo não colocando muito as minhas músicas, né? Eu acabo fazendo mais o popular, né? Mas o trabalho autoral tem que andar lado a lado também, né? E é muito massa, muito Ó, massa. quem já mandou um alôzinho pra gente aqui, eu já passei ali pro André, é o Gui Rodrigues. Gui... O Gui tá aqui mandando um alôzinho pra gente, ó, tô assistindo, o Má tem uma voz absurda, manda bem demais, beijo grande a vocês, Gui Rodrigues, cantor. Manda muito bem também o Gui, viu? O Gui é um dos caras mais sensacionais que existe no mundo. Ele atende telefone? Não. Ele responde WhatsApp? Jamais. Mas é de um caráter e uma pessoa sem assim... E canta, né? E demais, canta muito. Demais. Esses dias ele foi pra Bahia com a família dele. Eu acompanhei. E todo. Pô, que legal. Ó, Má, eu queria que você falasse pra gente, assim, em relação à composição, né? Você falou assim, bom, eu já comecei a escrever, eu era muito boa pra poder já fazer as redações na escola e tudo mais. Isso ajuda muito, né? Sim. E as primeiras composições, a gente pega, por exemplo, a parte, assim... de alguma coisa que você viveu, alguma coisa que aconteceu na sua vida, uma saudade, alguma coisa nesse sentido. Qual que era o lado, assim, quando você começou a compor, o que você colocava no papel? Olha, as minhas primeiras composições, assim, eram muito ligadas à amizade e até amores mesmo, né? Que a gente sempre tem os amores da escola, né, e tudo mais. Então, era sempre voltado para esse lado, né? Sim. Pegava o que a gente vivia lá, né, com crush e tudo mais, e aquele amor não correspondido. E escrevendo. E foi assim que começou. E quando você começou também a começar a ir pro bar, começar a tocar, né? Porque assim, uma coisa é você já cantar, você falar assim, bom, eu acho que eu já tô pronta para poder fazer minha primeira apresentação. Onde foi a sua primeira apresentação? Como foi? Você estava nervosa? Foi sozinha? Tinha alguma banda? Tinha alguma coisa que aconteceu? Foi algum concurso? O primeiro, eu trabalhava num estúdio de tatuagem, né? Quando eu me mudei para cá, para São José do Rio Preto, Sim. que até então era de Mirassolândia, né? Me mudei para cá, trabalhava num estúdio e eu conheci o tatuador que, quando ele morava em São Paulo, ele trabalhava com música também. Aí, o que aconteceu? Eu mostrei as minhas músicas para ele e ele, nossa, que legal, vamos, né? Viu um potencial, falou, vamos trabalhar isso, né? A gente grava suas músicas, faz uns barzinhos. A primeira vez que eu toquei foi no aniversário dele, no Bar da Branca. Eu não lembro Sim. mais o nome do bar. Mas, tipo assim, foi algo muito intimista, porque era o aniversário desse moço que tocava comigo, né? Fazia um carrãozinho, o violão. E eu só precisei tomar tipo, umas 3 doses de tequila pra se soltar. Pra me soltar. E ainda assim eu ficava assim, ó, não tinha como, né? Primeira vez fazendo isso. Já tive banda na escola, Sim. mas era diferente, né? Era algo tipo profissão mesmo, né? Mas a primeira vez, essa eu não conto como oficial. A primeira vez do meu primeiro cachê mesmo foi no Nações Bar, que hoje em dia não existe mais, Sim. o Luiz, né? A galera, muita gente boa. E
eu tava assim, uma semana antes eu já fiquei rouca, porque já bate aquele nervoso. Ansiedade, né? Demais. Só que foi muito legal, assim. Foi a primeira vez, assim, Isso tocando. você tava com quantos anos? Eu tinha, acho que... Deixa eu ver. Acho que uns 19, 20, mais ou menos. Tá. Você falou que você teve banda na escola. Tive. E o que vocês tocavam nessa banda? Eu sempre fui muito fã de Avril Lavigne, né? Sim. Avril Lavigne, Pitty, sempre esse lado mais alternativo, eu tava lá. Aí a gente tinha uma banda, era meio que uma banda baile. Eu fazia essas partes mais rock, assim, e tinha a minha amiga, né, a Aline, ela fazia o axé, era uma banda que fazia um pouquinho de tudo. De cada coisa. Nossa, era muito legal. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha pra todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.